Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, em nome do Reitor da Universidade do Porto, professor Dr. António de Sousa Pereira, dá-se início à cerimónia de atribuição do título de Doutor Honoris Causa ao Dr. Mário Cláudio. A professora doutora Isabel Pires de Lima vai proferir o discurso de elogio ao doutorando. Senhor Presidente da República, Excelência, magnífico Reitor da Universidade do Porto, Senhora Diretora da Faculdade de Letras, Senhor Dr. Michael Gordon Lloyd, Senhor Presidente do Conselho Geral, distintos membros da equipa reitoral, senhores representantes dos órgãos do Governo da Universidade, caros professores, funcionários e estudantes, minhas senhoras e meus senhores, Dr. Mário Cláudio, meu caro amigo. Um dia, Mário Cláudio, referindo-se a um outro escritor portuense que designou como cidadão de si próprio e da cidade, Pedro Homem de Melo, escreveu: ser-se assim do lugar que nos assinalaram, impossível como se torna para muitos, só se faz praticável sem perda das características que o tornam elegível para o posto a meia dúzia de bravos. Ora, Mário Cláudio é um desses bravos que, nado e criado no Porto com o nome de Rui Manuel Pinto Barbosa Costa, construiu, durante 50 anos de vida literária, uma vastíssima obra ancorada na sua cidade, na região norte, com paredes de cora em lugar especial, a ponto de aí ter criado, em parceria com a Câmara Municipal, um precioso Centro de Estudos Mário Cláudio. Tem ele declinado estas geografias de mil modos, quer através da vida, de mil modos, quer a partir das vivências individuais filtradas em ficção, quer a partir das vivências individuais, das vivências da vida do burgo, coletivamente experimentada, ou do coletivo nacional e peninsular, no qual tudo sempre se vislumbra integrado. Num verso de Terra Sigilata, diz do Porto, que percepciona sempre com uma aura romântica. Cidade, vinheta de torres e mapas, por dois querubins escoltada, auréola de camélias maceradas. Mas o cronista da cidade recorre a todas as modalidades nas suas evocações do lugar. Entre o poema e a crónica, o conto e o romance, erguem-se frescos que qualquer cidade gostaria de ter protagonizado, como a Quinta das Virtudes, ou o Pórtico da Glória, ou as breves duas histórias do Porto, ou as crónicas reunidas em A Cidade no Bolso. Cedo a escrita assenhoreia-se dele, formando um mapa orográfico, um polvo ou um cancro, como o próprio lembra, no momento da sua corajosa,
autobiografia ficcional Astronomia, publicada em 2015, livro de um excepcional fulgor, obra-prima da sua maturidade, que a presença subtil de Proust tutela. Aí, ele lembra uma definição da palavra escritor que um dicionário um dia lhe facultou e com a qual parece identificar-se. Escritor, substantivo masculino, do latim scriptore, inseto que recorta as folhas da videira com sulcos em vários sentidos. É assim a obra de Mário Cláudio, poliédrica, sulcando a vida individual e coletiva por uma multiplicidade de caminhos, atravessando todos os géneros, da poesia, com a qual encetou a carreira de escritor em 69, com o livro Ciclo de Cipres, poesia toda ela reunida recentemente sob o título 12 Mapas, a ficção narrativa, na qual o romance ocupa a centralidade, passando pela crónica, a biografia, o teatro, a literatura para a infância, o ensaio, a tradução. No seu interesse humanista e cívico por tudo o que o rodeia, na sua curiosidade intelectual heterodoxa, na sua imensa erudição, na sua compulsão pela leitura e pelo conhecimento, na sua atenção às outras artes, ele corporiza um intelectual renascentista, para o qual tudo o que é humano lhe suscita atenção, embora numa atmosfera criativa pós-moderna que o convida a comprazer-se no ludismo intertextual. Senhor de forte capacidade e fabulatória e de uma prosa densa, tecida num tiar de múltiplos fios que a tornam babélica, amálgama híbrida de muitas camadas que se sobrepõem e que tem sido apelidada de barroca na rebuscada opacidade sintática e lexical que procura. Mário Cláudio é um exímio criador de ambientes, de poderosos frescos humanos, de paisagens sociais diversas e um excepcional desenhador de personagens. Movimenta-se com idêntica desenvoltura no que por comodidade chamarei romance histórico, como na biografia romanceada ou no romance construído sobre jogos intertextuais ou sobre revisitações de grandes mitos da história da cultura ocidental. Todos eles, ao fim e ao cabo, se revelam sempre romances de atualidade, do tempo presente, mesmo quando parecem exercícios de rememoração. A sua proverbial erudição, advinda em boa parte da formação em biblioteconomia e arquivística, determinada certamente pelo gosto pelos livros e, quem sabe, pelo desgosto que uma prévia licenciatura em Direito lhe causara, gosto acentuado por uma vida profissional muito ligada à atividade literária e à cultura, coloca-o em constante diálogo com os seus pares na escrita, quer seus contemporâneos, quer mais remotos, com especial privilégio pelos provenientes do século XIX, mas também com pares que decorrem da sua pura invenção ou reinvenção, como é o caso do escritor Tiago Veiga, cuja obra poética publica e cuja biografia de quase 800 páginas escreve num jogo de simulação que evoca o de Eça de Queiroz com Carlos Fradique Mendes. O mistério da criação suscita uma interminável curiosidade em Mário Cláudio, que constrói romances ou biografias romanceadas, poemas ou contos, ou até dramas, em torno de perfis e obras de grandes criadores que podem, inclusivamente, advir de outros campos da criação estética. A música, a escultura, a pintura, a cerâmica, a banda desenhada. De Camões a Bernardo Soares, passando por Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz ou António Nobre, muitos são os escritores que têm sido visitados e revisitados pelo nosso autor com continuidade. Mas também o são criadores de outras estirpes, como Leonardo da Vinci, ou Amadeu de Sousa Cardoso, António Cruz ou Emerenciano, Rosa Ramalho ou Guilhermina Suggia, Lewis Carroll ou Hugo Pratt, Lucas Cranach, Jean-Baptiste Tiepolo ou Goya. Logo na década de 80, dedica uma das várias trilogias que virá a construir a chamada
trilogia da mão, exatamente à interpelação do fazer artístico a partir da obra de 3 criadores, um pintor, uma violoncelista e uma oleira, que com a mão fizeram arte. Amadeu, de Sousa Cardoso, Guilhermina, de Sugia e Rosa Ramalho. Com o primeiro romance desta série, arrancará, em 1984, o Grande Prémio APE de Romance e Novela, o primeiro prémio de relevo dos muitos com que a sua obra virá a ser contemplada, entre os quais o prestigiado Prémio Pessoa. A sua é, portanto, uma obra que se quer construída num imenso diálogo com a tradição, mesmo nos títulos publicados na década de 70, que manifestam uma forte vertente experimentalista, coincidindo com a espuma dos dias. Mas isso não significará qualquer seguidismo reverencial em relação a ela, a tradição. Muitas vezes, Mário Cláudio opta claramente por uma contrafação perante a versão canónica da tradição e reconstrói autores e obras a seu bel prazer, numa perspectivação, por vezes, eminentemente paródica, ao serviço da sua própria construção ficcional e que certamente justifica a sua insistente preferência pelo uso do modo condicional. No ludismo ficcional em que se compraz, Mário Cláudio abisma-se em construções narrativas, por vezes de grande complexidade, com planos de encaixes múltiplos, como num jogo de matrioscas, e com uma diversidade de vozes e focagens narrativas geradoras de opiniões disjuntivas que se tornam desafiantes para o leitor, ao qual não são admitidas distrações. Para os seus leitores, que, como eu, se movimentam na área das letras, os diálogos que Mário Cláudio entabula com os seus pares na arte da escrita, em várias obras nas quais constrói versões alternativas da vida ou da obra ou da lenda literária que esses autores protagonizaram, são particularmente estimulantes. Nessas obras que convocam António Nobre em Noites de Anto, essa de Queiroz em As Batalhas do Caia e em 13 cartas e 3 bilhetes de Raquel Cohen, Camilo Castelo Branco em Camilo Broca, Pessoa em Boa Noite, Sr. Soares, Camões em Os Naufrágios de Camões, o autor trabalha sobre hipóteses que poderiam ter acontecido, explorando pequenos indícios, estreitas brechas que as obras e os seus autores deixaram em aberto e cria atmosferas encantatórias que deixam o leitor vacilante quanto à realidade e à ficção e aguilhoado para a busca de reinterpretações contemporâneas desses autores. Mas, evidentemente, que aquela técnica de construção ficcional e este convite a novas interpretações estão também subjacentes a obras do autor que envolvem artistas de muitas outras artes, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, em Retrato de Rapaz, com o qual Mário Cláudio voltou a vencer o Grande Prémio APE do romance e novela, ou Lewis Carroll, com O Fotógrafo e a Rapariga, ou ainda Lucas Cranach, no recém-publicado Tríptico da Salvação. Esta prática não deixa de estar também presente em romances de cunho mais marcadamente histórico, como Peregrinação de Barnabé das Índias ou como Orion, nos quais o autor retoma episódios históricos para os recontar a partir de pontos de vista não canónicos, o que conduz o leitor a repensar a história oficial. No primeiro caso, as viagens do Gama à Índia, perspectivadas pelos olhares excêntricos do próprio Gama, já velho decrépito, e de Barnabé, um Zé Ninguém, trabalhador braçal anónimo que com ele viajara, agora também feito velho e andrajoso. No caso de Orion, Mário Cláudio parte de um episódio menor, quase esquecido pela historiografia, do qual muito pouco se sabe, da deportação no século XV de crianças judias para São Tomé e Príncipe, e imagina uma versão que leva o leitor a questionar o discurso do poder nas suas relações com uma minoria frágil pela origem e pela idade. As características da ficção de Mário Cláudio, postas em evidência, situam-no numa linhagem pós-moderna que se conjuga com um certo gosto pelo lugar da margem, do que é alheio ao eixo da centralidade, do que extrapola o cânon, do que configura um comportamento socialmente percepcionado como desviante.
margem social, margem etária, margem económica, margem de género, margem étnica. Talvez isto seja mais inteligível nos romances que constituem duas trilogias. A trilogia sobre o poder, constituída por Ursa Maior, Orion e Gêmeos, e a trilogia sobre a amizade, etariamente desnivelada, em Boa Noite, Sr. Soares, Retrato de Rapaz, O Fotógrafo e a Rapariga, a qual, esta segunda, em última análise, também se reporta a questões do poder que atravessam constantemente toda a obra do autor. Não deixa de ser curioso este modo de organizar a obra em torno do número 3, número sagrado, do qual emana, como é do conhecimento geral, a perfeição, porque o 3 é a soma do 1, que significa unidade, e do 2, que significa diversidade. O próprio autor se diz surpreendido com o modo como estas trilogias se lhe impõem a partir do primeiro título da série. Ora, talvez possamos entendê-las à luz daquele desejo próprio do intelectual renascentista de que falava há pouco, de tudo querer abarcar e compreender, de captar a totalidade perfeita. E não deixa ainda de ser curioso que Mário Cláudio, sendo um escritor recatado, sujeito a uma rotina de escravo, como diz do seu labor, vítima de uma certa agorafobia, seja um cidadão não apenas atento à vida da cidade e do país, mas um cidadão interveniente e opinativo, com reclamada voz independente, um cidadão participativo e altamente perspicaz na compreensão da matriz social, cultural, económica, política que é a nossa, e na dilucidação dos questionamentos identitários que coletivamente se nos colocam. A sua obra não se quer, pois, afastada de uma certa ética. Por isso mesmo, os narradores dos seus romances concentram-se no processo enunciativo e no exercício do pensar, atentando mais nos comportamentos e nos hábitos das personagens do que na ação propriamente dita ou no patos desencadeado por emoções e paixões. Esse, um dos fatores que faz do romance de Mário Cláudio um romance que, como toda a alta literatura, tira o leitor do seu lugar de conforto, como se usa dizer agora. Isto é, obriga-o a pensar, a interrogar e a interpretar o mundo, cumprindo uma das funções maiores da literatura e da arte. E, afinal, cumprindo também, concomitantemente, a função essencial da universidade. Por tudo o que ficou dito, e ainda pelo muito que não foi dito, mas que os leitores fiéis ou ocasionais de Mário Cláudio inferem com facilidade, por honoris causa, em suma, é justo e desejável que Rui Barbô Costa nos dê a honra de integrar o corpo académico da Universidade do Porto. Obrigada, Mário Cláudio. O Dr. Michael Gordon Lloyd, padrinho do doutorando, vai apresentar ao reitor o pedido de atribuição do grau. Eu, Michael Gordon Lloyd, louvando e reconhecendo o valor e os méritos já invocados pelo elogiador, peço ao Sr. Reitor que atribui o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto a Mário Cláudio. Obrigado.
lá, quando quiser. Passar. Mas era suposto ele estar já aqui. Eu, António de Sousa Pereira, reitor da Universidade de Porto, reconhecendo a pertinência da petição e aceitando as boas razões invocadas pelo padrinho, declaro Mário Cláudio doutor honoris causa pela Universidade de Porto. Muito obrigado. Mário Cláudio, pseudónimo literário de Rui Barboa Costa, de nacionalidade portuguesa, nesta cerimónia de investidura concede à Universidade do Porto o título de doutor honoris causa sob proposta da Faculdade de Letras. Assinar o livro. Olha quem é que assina primeiro. Sou eu? Sou eu. Quem é O Sr. Reitor primeiro, Sr. Reitor. por ordem. Sra. Diretora. Do processo do Conselho Diretivo agora. Não foi mudado o livro. Aqui. Falta um bocadinho. Ora bom, vai se virar aqui de frente aqui. Onde é que estão? Entrega do anel que representa a colegialidade e a irmandade entre os doutores. O livro que significa a sabedoria e o diploma.
Segue-se agora um momento musical com a interpretação de pequenos duos para violino, opus 38, de Jacques Ferréol-Mazas.
O doutor honoris causa, Mário Cláudio, vai agora proferir o seu discurso de agradecimento. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Reitor da Universidade do Porto, Excelentíssima Senhora Diretora da Faculdade de Letras do Porto, Excelentíssima Senhora Professora Doutora Isabel Pires de Lima. Todas as noites, minha avó, achando-se o menino que eu era, e que por vezes ainda sou, deitado já, agasalhava-me amoravelmente e abria a porta do armário sempre fechado, com chave que só ela guardava. Ia buscar um cartuchinho de cor creme, atravessado por caracteres que diziam Regina, e retirava dele uma pastilha de chocolate. Tratava-se da recompensa com que me deliciava ao fim de cada jornada em que me comportara bem, o que acontecia sem exceções na extrema benevolência de minha avó. E a guloseima possuía a particularidade rara de se dividir em duas rodelas iguais, o que me conferia pretexto a considerar-me não apenas um infante atilado, mas um príncipe com direito a opulentas honrarias. Ao vasculhar o sótão das memórias fantásticas, descubro que a distinção que hoje me oferecem constitui aquilo que se mostra de mais chegado ao galardão com que minha avó me contemplava. Sem dúvida que ao escritor criativo, e por muito que dele se exija, o bom comportamento, aferido pela obediência a cânones, a prudências e convenções, significará pouco menos do que uma condenação ao silêncio. Não me retenho, porém, de ver na dádiva dos que me acolhem no seu seio o atestado de que se cumpriu um requisito, inclusive o perdão de um ou outro ímpeto mais transgressional. Fico, portanto, de consciência em paz, não necessitando de abdicar do que sou, nem de abraçar o que não me agrada. Nasci no Porto, vivi e vivo no Porto, e as intercadências que suspenderam o meu domicílio na cidade robusteceram a pertinência à raiz e o desejo de proporcionar a esta toda a evidência de que sou capaz. Não me levarão a mal por isso se colocar a sorte de ser portuense a par da benesse que arrecado agora, legitimada por trabalho que porventura me destacará, perdoe-se a garridice, dos esquecíssimos morcões locais. Volto hoje, de certo modo, à corporação que frequentei em sonhos inconcretizáveis, mercê do pragmatismo da minha família de industriais e comerciantes e da minha vontade de lhes agradar. Não estudei como queria numa faculdade de letras, mas esbanjei-as, de forma vária, jurista e não letrado, o que, analisadas retrospectivamente as circunstâncias, me verá assegurado um quantum satis de seco racionalismo a dosear-me o pendor para a exuberância barroca. Não consigo, porém, deixar de me sentir na pele do filho pródigo que Rembrandt pintou, ou seja, na de um caminheiro castigado pela poeira da sua errância, a ajoelhar na expectativa da misericórdia paterna. E não é que se dá o caso de me atribuírem, conforme ao que se fez ao arrependido bíblico, o mais belo vestido e o anel no dedo do festim das Supremas Conciliações? Ao Sr. Presidente da República, igualmente mimado na infância com chocolates da referida marca, suponho que preferia os chapéus de chuva. Agradeço o privilégio de me permitir
contar consigo assim a meu lado. Ao Sr. Reitor da Universidade do Porto, quero exprimir a minha gratidão por me haver julgado digno de ingressar na Igreja Academia que tutela. À Sra. Diretora da Faculdade de Letras, dirijo palavras do máximo reconhecimento e da maior estima, poucas para lhe retribuir o patrocínio do meu nome e a validação do meu ofício. À professora Isabel Pires de Lima, amiga de tantas horas e cúmplice de tantas leituras, bastar-me a endereçar um muito obrigado, porque ela bem sabe que nesta fórmula entre nós se contém de afeto e lealdade. Ao Michael Gordon Lloyd, many thanks, por ter acedido a apadrinhar-me na cerimónia. Há 52 anos assistia eu no Moreland College, em Oxford, ao ritual em que lhe eram impostas as insígnias da formatura em Direito. Vestindo a toga negra, guarnecida a pele de coelho, admito que por razões de correção em curso tal pelagem tinha sido já abolida, o Michael, companheiro de sempre, parecia um corvo, daqueles que Shakespeare imaginaria a esvoaçar em torno das torres do castelo de Macbeth. Eu envergo este traje que me aproxima de um guarda-rios. A ave azul que passarei a reivindicar como irmã, habitual na enseada do Rio Douro, que corre aos pés do meu burgo. Muito obrigado. Dada a proximidade, aproveito para desejar a todos um Santo Natal, um bom Natal, como quiserem. Muito obrigado. Em nome do Reitor da Universidade do Porto, declaro encerrada esta cerimónia. Segue-se um momento de cumprimentos ao novo doutor honoris causa, acompanhado pelo Presidente da República, o Reitor e a Diretora da Faculdade de Letras, e que decorrerá no átrio deste edifício. Gloria